A Lesp discute grupos de amizade com presença do cônsul-geral do Japão. E mais, a audiência pública debate gratuidade no transportes para trabalhadores do setor. Frente Parlamentar propõe tornar Caconde a capital estadual do café. Você acompanha tudo isso a partir de agora no Jornal da Rede Alesp, primeira edição, que está no ar. Bom dia! O Instituto do Legislativo Paulista marca presença na Semana das Juventudes, realizada nesta quarta-feira no Centro de Formação Cultural do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. E é para lá que nós vamos agora, e quem tem todas as informações é Priscila Silvério, que estava ontem na Zona Leste e hoje no extremo da Zona Sul. Bom dia, Pri! O frio continua, né? E o evento? É isso mesmo, Renata. E hoje já saiu um solzinho, então não está tão frio quanto ontem. Ontem, realmente, as temperaturas estavam muito baixas. Hoje o solzinho já aqueceu um pouco, ainda estou de jaqueta, mas daqui a pouco eu vou tirar, porque começou a esquentar por aqui. Bom, aqui no Centro Cultural do Grajaú, os adolescentes, os jovens já começam a chegar. Aqui são várias atividades, vão ter atividades musicais, com apresentações, mas também vai se falar de saúde, orientação para isso e também orientação para o emprego. Eles vão falar sobre as áreas de atuação do serviço e principalmente como eles podem ingressar aí no mercado de trabalho, seja como jovem aprendiz ou no primeiro emprego. E aqui também se fala sobre política. Uma das iniciativas da Lesp de sair um pouco do Palácio 9 de Julho e apresentar para a população o que acontece no Parlamento Paulista é trazer aqui, como nós temos, um estande do ILP. ILP, Instituto do Legislativo Paulista. Mas esse stand aqui tem um diferencial, porque a gente vai falar sobre o Democracia Jovem, que é um projeto que acontece dentro da Lesp, mas para atingir o maior número de pessoas. Eu estou aqui com a Rebeca Luiza, que é a coordenadora desse projeto. Fala um pouquinho para a gente do projeto Democracia Jovem. O que as pessoas aprendem com ele? Qual é o objetivo? O objetivo do Democracia Jovem é trazer para mais perto o jovem para a Lesp. Desmistificar essa ideia que a política é muito chata, ela é muito distante. Não, a gente quer mostrar que a voz deles é ouvida, as vozes deles, as ideias, essas vontades, elas fazem muito sentido com a política e elas têm espaço lá. Então, o Democracia Jovem, ele foi pensado para tanto trazer fisicamente, né, aproximar fisicamente esse jovem da Lesp, como também aproximar de forma conceitual. Então, a gente tem tanto as visitas, né, especializadas na Lesp, quanto a gente tem os cursos online, para a gente conseguir alcançar o estado inteiro, que é enorme. E aí a gente participa de alguns eventos para a gente ter justamente, que é a ideia desse aqui, né? Para a gente ter esse contato físico com os jovens. A gente promove debates, bolsas. Então, lá na Lesp a gente está sempre pensando como que a gente consegue ter uma linguagem mais próxima e efetivamente fazer o projeto dar certo. Inclusive, né, quando se fala aqui do Democracia Jovem, a gente tem o material que o pessoal está recebendo aqui, passa, Democracia Jovem, participe de uma forma decisões e impacto no nosso dia a dia. Essa também é uma forma de sair da Lesp para atrair as pessoas para a Lesp, porque muitas vezes, né, tem gente que nem sabe que pode entrar no Palácio 9 de Julho. E alguns adolescentes, quando entram lá, a gente já fez algumas visitas monitoradas, eles ficam encantados, mas não imaginavam que podia nem entrar. A Lesp, ela é a casa do povo, e o povo, quando entra naquele lugar e vê aquela grandiosidade, aquele teto enorme, aquele mármore, ele pode se sentir um pouco afastado, mas ao contrário. Aquele espaço grande é porque a nossa política é grande, a nossa democracia é grande, e eles precisam vir para cá. Então, a gente incentiva muito isso. Por isso que estamos aqui, e para mostrar que cada centímetro daquele espaço, que sempre ressalta a nossa história política, ele está em movimento.
Então, mais espaços precisam ser ocupados e preenchidos por eles, porque é feito para eles. E quando se fala da questão dos jovens, nós estamos na Semana da Juventude e temos essa ação que é movida tanto pela Prefeitura de São Paulo quanto a Secretaria de Educação do Estado, mas para atrair os jovens, qual o papel do jovem, então, na política? O papel do jovem na política é ser o futuro, porque senão a gente acaba, mas ao mesmo tempo ser esse presente. Porque a única forma da gente conseguir fazer o nosso sistema continuar é incentivando eles virem para cá. Então, esse tipo de evento, esse tipo de conexão ativa que a gente faz, é justamente um desses passos para a gente ter esse papel mais acentuado, né, desse jovem. Ótimo, muito obrigada pelas informações. Olha, a Rebeca vai ficar aqui porque esse evento começou agora às 8 horas da manhã, vai até o meio-dia e ela está aqui pronta para passar todas as informações para os jovens e adolescentes que já estão chegando. A gente vai dar um giro aqui para o Rodriguinho mostrar, inclusive, ó, a galerinha já está chegando e eles chegam assim sedentos de informação. A ideia realmente é que eles conversem, entendam de todas as áreas, profissional, saúde, mas também fale sobre política. Renata. Muito obrigada, Priscila. E pelo que eu vejo aí pelas imagens atrás de você, todos procurando pontos instagramáveis para colocar na internet. E você também que está em casa pode ter mais detalhes do ILP acessando o site da alesp.gov.br. Agora nós seguimos por aqui. Obrigada, Priscila. Um bom dia para você, um bom dia de cobertura aí na Zona Sul de São Paulo. A audiência pública reúne representantes de sindicatos ligados ao transporte público para tratar de projeto de lei que busca garantir gratuidade no transporte aos trabalhadores do setor. O PL 88 de 2025 pretende levar aos trabalhadores que atuam no transporte público do Estado, em especial os que estão na linha de frente, como motoristas, cobradores e fiscais, a gratuidade no transporte sobre trilhos, como o metrô e os trens do Estado. A questão não é nem tanto a gratuidade em si, mas mostrar, né, para os poderes e para a sociedade civil a importância que tem hoje um motorista de ônibus, que já foi um dia nessa cidade aqui bem valorizado. Hoje nós temos aí um desgaste muito grande, né, da categoria. Então, esse projeto vem de encontro para valorizar o profissional do volante. A proposta foi enviada à Alesp pelos sindicatos ligados ao setor e protocolada na casa pela deputada Mônica Seixas. Muitas vezes eles começam o turno antes de todo mundo, 5 horas da manhã eles já estão na labuta, a gente já está em casa descantando, eles ainda estão na labuta e não tem direito a pegar um trem, um metrô. A integração do transporte é essencial para garantir dignidade e esse é mais um dos projetos que eu assino, mas que foi pensado, idealizado pela própria categoria e a gente se orgulha muito no nosso mandato de emprestar a nossa caneta. Para quem atua todos os dias no transporte público do Estado, as propostas de políticas públicas ligadas à categoria significam um reconhecimento. É uma esperança para os nossos trabalhadores que clamam por esse direito, né? De poder utilizar o transporte para ir para o seu trabalho, ou mesmo ir para usar uma outra atividade. Então essa é uma luta que a categoria, se nós sairmos vitoriosos aqui da Assembleia Legislativa, a categoria fica bastante feliz. Em tempo, todos os detalhes da Semana das Juventudes, que tem a participação do ILP aqui da Alesp, você confere no site alesp.sp.gov.br/ILP e aí você fica sabendo de todos os eventos promovidos pelo Instituto do Legislativo Paulista. Em reunião conjunta do plenário Tiradentes, as comissões de Infraestrutura, Atividades Econômicas e Transportes e Comunicações aqui da Alesp vão ouvir o secretário de Parcerias de Investimentos, Rafael Benini. Ao vivo, quem eu aciono aqui agora no Jornal da Rede Alesp é a repórter Priscila Doroche, que tem todas as informações. Tudo bem, Priscila? Bom dia.
Oi, Renata, tudo ótimo. Ótimo dia para você, para todo mundo que acompanha a programação da Rede Alesp pela TV e pela internet. Então, esse encontro, a gente pode chamar assim, ele acontece a partir das 14 horas no plenário Tiradentes e é um momento importante e que já acontece aqui no Parlamento Paulista, né, no qual os secretários de Estado, eles vêm prestar contas da gestão em andamento, falar das ações e das metas, os projetos para o futuro e também responder os questionamentos dos parlamentares. Desta vez, então, como você bem disse, o secretário Rafael Benini. Ele vem, então, falar com os parlamentares, expor essas ações, as metas para o próximo semestre, também para o próximo ano. A gente pode dizer para os próximos anos, porque a secretaria tem um trabalho intenso aí, são muitos projetos em andamento, inclusive. Para você que está nos acompanhando, essa reunião conjunta, então, da Comissão de Infraestrutura, Comissão de Atividades Econômicas, né, e de transportes, que acontece, como eu falei, no plenário Tiradentes aqui do Parlamento Paulista. Você também pode acompanhar na programação da Rede Alesp, ou vir até aqui pessoalmente acompanhar então essa fala do secretário e ouvir também as respostas do secretário Rafael Benini aos questionamentos dos nossos parlamentares. O Rafael Benini, ele é mestre em economia pela Universidade de São Paulo, trabalhou na Artesp de 2013 a 2019, sendo diretor de controle econômico de 2015 a 2019 e na empresa de planejamento de logística como diretor de planejamento de 2019 a 2022. Ele foi responsável pela estruturação de mais de 10 concessões de rodovias, entre elas a Tamoios e a Dutra, aqui em São Paulo, de mais de 30 arrendamentos portuários, entre eles os terminais de celulose, combustíveis, grãos, fertilizantes e containers do Porto de Santos, de 5 aeroportos regionais, como Campinas, Amarais, Jundiaí, Bragança Paulista, Itanhaém e Ubatuba, além da ferrovia de integração Oeste-Leste na Bahia e um dos responsáveis pelo Plano Nacional de Logística 2035. Como eu falei, é uma secretaria que tem muitos projetos em andamento, projetos inclusive que foram aprovados aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então é um momento importante de ouvir a prestação de contas do secretário Rafael Benini, as ações em andamento e as metas da secretaria. Renata. Muito obrigada, Priscila. Um bom dia para você, uma boa cobertura. E olha, anote aí o nosso site, al.sp.gov.br. Todas as notícias do maior parlamento da América Latina você tem pela internet, também pelo YouTube, nas nossas redes sociais. Uma audiência pública sobre hemofilia foi realizada na Alesp com especialistas e parlamentares que debateram os detalhes da doença hereditária em 70% dos casos. No olhar de uma mãe, o amor, a responsabilidade e generosidade com um filho hemofílico. As mães, elas têm um poder muito grande. A gente acaba transformando aquele luto que a gente tem no início em uma luta. Melhorar a política pública, melhorar o acesso, falar sobre a realidade, trazer as pautas do dia a dia dessas mães que muitas vezes são invisíveis, né? O sistema muitas vezes não vê essas dores, essas histórias. Então, o nosso papel é esse, é trazer isso à luz. Cerca de 14 mil pessoas têm hemofilia no Brasil, uma doença rara causada pela falta de um dos fatores de coagulação no sangue, o que leva a sangramentos constantes. No estado paulista, mais de 2.500 são os hemofílicos. A jornada desses pacientes ela é mais árdua do que se imagina, né? O peso logístico do tratamento é muito grande. A gente chegou a um número médio, né, de deslocamento entre ida, permanência no centro de tratamento e volta de 5 horas e 26 minutos em cada visita. Todos os pacientes precisam ir pelo menos uma vez por mês só para buscar a medicação, fora outras consultas ou em situações de intercorrências. Então, a questão da logística é um peso grande do tratamento. O tratamento mais tradicional para prevenir as hemorragias está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas muitos pacientes e cuidadores enfrentam dificuldades para aplicar a terapia em casa. Cerca de 59% dos cuidadores não conseguem infundir o tratamento em casa e mais de 60% enfrentam limitações físicas permanentes. É preciso um tratamento mais eficaz.
Somos o 4º país em população de portadores da doença e que desses 4 países nós somos o único que fornece atenção de forma integral a todos os pacientes que são atendidos. A gente hoje não tem tratamento da hemofilia pela rede privada, estão todos inseridos pelo SUS. Então, desses 4 maiores, eu considero a gente na vanguarda, de modo que a gente consegue oferecer para eles a mesma medicação onde quer que ele esteja num país continental. O estado de São Paulo tem buscado um olhar mais atento aos hemofílicos, parentes e cuidadores deles. O estado de São Paulo, ele está sempre à frente das novas tecnologias e de todo esse suporte de logística para os pacientes que têm com aglopatia hereditária as hemofilias. Então, nós temos na Secretaria de Saúde um farmacêutico, um médico que estão sempre ligados a todos os centros de hemofilia do estado. Na Alesp, por meio do mandato do deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, as histórias são transformadas em decisões e as decisões em direitos, políticas públicas. Alguém precisa chamar essa responsabilidade. Não podemos deixar somente nas costas da sociedade, das pessoas que têm hemofilia, as pessoas, os familiares dos hemofílicos. Eu acho que o poder público tem que entrar assim, entrar de uma forma mais objetiva. Infelizmente, o poder público participa pouco disso. Nós temos agora uns problemas sérios, vamos discutir aqui, em relação até à logística, né? Que é um tema que já resolveria um problema sério que eles passam. Mas o poder público, algumas secretarias, a Secretaria da Saúde, não entrou para valer ainda. Então nós queremos chamar a atenção para isso. E uma dica, você confere no YouTube aqui da Rede Alesp um programa especial, um Alesp Cidadania, sobre hemofilia, com a doutora Cristiane Pinto e também com a presidente da Abrafem. Vale a pena assistir. A Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu um seminário para discutir o impacto da fibromialgia na vida de quem sofre com essa enfermidade aqui no estado de São Paulo. Dor muscular crônica, intensa e generalizada, fadiga, confusão mental e vários outros sintomas que afetam 7 vezes mais mulheres do que homens caracterizam a fibromialgia. Tem um dado interessante que ela ocorre em mulheres jovens, em idade produtiva, então principalmente entre 20 e 50 anos de idade. E isso acaba impactando muito a mulher exatamente no período de maior produção, tanto questão econômica no trabalho, quanto familiar também. Por iniciativa do deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania, o evento recebeu especialistas para falar desta doença que afeta de 2% a 4% da população global. Nós temos um novo momento, até porque o Congresso Nacional aprovou, o presidente da República sancionou, ou seja, é reconhecida a fibromialgia como deficiência em todo o país. A fibromialgia não é algo que você consegue enxergar, né? É uma doença oculta e que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Por que está pegando uma fila prioritária, por que está faltando no momento de trabalho. Então, isso tudo, esse reconhecimento é importante porque nós damos mais condições a essas pessoas com fibromialgia. Apesar de se tratar de uma síndrome física, é importante que o tratamento da fibromialgia seja interdisciplinar, já que afeta também a saúde mental dos pacientes e pode ser agravada por estresse ou eventos traumáticos. Como a fibromialgia ela não aparece nos exames de imagem, é um diagnóstico que normalmente é muito tardio, ele demora a se concretizar para poder começar o tratamento adequado. Então a gente conscientizar a classe de ortopedistas, a gente conseguir trazer esse benefício, estabelecer protocolos, a gente consegue abreviar esse tempo e com certeza trazer muito mais conforto para esses pacientes. É um limiar muito assim próximo entre o que é uma coisa e outra, mas é importante ficar claro que fibromialgia não é uma doença somática, mas que ainda assim a gente precisa tratar também, porque existem às vezes traumas relacionados e outras questões que vêm até da infância também. Agora a página de cultura aqui no Jornal da Rede Alesp. Tem nova exposição do Centro Cultural Fiesp, O Futuro das Profissões, na Avenida Paulista. Nós estamos em contato com Carolina Vasconcelos Vilas Boas, coordenadora de exposições do SESI Lab. Bom dia, Carolina.
Bom dia, Renata. Tudo bem? Tudo bem. O que você quer ser quando crescer? Repensa o mundo do trabalho e o futuro das profissões? Sim, a exposição faz essa provocação para todo mundo. A exposição ela surgiu desse desafio que a gente está vivendo hoje, que a maioria das profissões que vão existir em 2030 ainda não existem hoje. Então, como a gente preparar nossas crianças, nossos jovens para entrar no mercado de trabalho que a gente não sabe exatamente qual é. Então, a exposição trabalha um pouco sobre as possibilidades desse futuro, num diálogo entre o presente, o passado e imaginações para esse futuro, para que as crianças continuem a sonhar aí com o trabalho como uma ferramenta para um mundo mais justo. A exposição é lúdica e realista ao mesmo tempo, para todas as idades? Sim, a exposição é para todas as idades, ela está dividida em 5 módulos e tem uma experiência final que é muito interessante, que é um quiz, que o público responde a um questionário e ele vai descobrir ao final desse questionário qual vai ser a sua profissão do futuro. E aí, além da brincadeira de descobrir profissões que quase existem ou que vão existir no futuro, como curador de memórias digitais, professor de robôs, ele também vai poder ver a sua fotinho subir aí nesse painel na exposição e compartilhar nas suas redes sociais. Então, é uma brincadeira que faz todo mundo refletir. A mostra também traz uma reflexão sobre as inúmeras variáveis que acabam interferindo na possibilidade de acesso e permanência na mobilidade do mundo do trabalho. Sim, a exposição trabalha isso por meio desses depoimentos, né? Tanto no primeiro módulo como no módulo 4, que é esse que a gente está vendo agora, que é o Aprender a Aprender. A gente traz várias pessoas reais falando das suas trajetórias profissionais e das suas trajetórias de aprendizado. Então, como buscar conhecimento, qual é o papel da escola nesse novo mundo e como quem tem um nível de escolaridade mais alto e quem tem uma educação crítica vai ter sempre um lugar privilegiado no mercado de trabalho. Para encerrar, eu gostaria que você desse o serviço dessa mostra que está sendo aberta hoje. Isso, a exposição fica em cartaz no Centro Cultural Fiesp, de 13 de agosto, né? Abre hoje às 10 da manhã, até 16 de novembro, sempre das 10 às 20 horas, e é totalmente gratuita. Nós conversamos aqui no Jornal da Rede Alesp, primeira edição, com Carolina Vilas Boas, que é coordenadora do SESI-Lab. Obrigada, um ótimo dia, uma boa exposição. Obrigada, Renata. Bom dia. Bom dia. Vamos agora aos destaques do portal da Rede Alesp. Inicio esse giro com as audiências públicas do orçamento, que passam pela cidade de Santa Albertina, Badibacite e Vista Alegre do Alto, a partir de amanhã. Também destaco a sessão solene que relançou a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista. Para fechar, o seminário que discutiu a síndrome da fibromialgia. Você confere tudo isso no site al.sp.gov.br. Todas as informações aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e em instantes retomaremos. O Jornal da Rede Alesp está de volta nesta manhã de quarta-feira. A Comissão de Relações Internacionais da Alesp se reúne logo mais no plenário Tiradentes para tratar das relações de amizade entre nações. Ranieri Zoccoli, nosso repórter, está lá. Ranieri, vai ter convidado especial hoje? Conta pra gente. Um bom dia para você nesta manhã fria, mas ensolarada. Tem convidado especial, Renata, daqui a pouquinho eu trago todas as informações completas. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a edição do Jornal da Rede Alesp. Como você bem disse, está um friozinho aqui do lado de fora, mas está um sol lindo, né? Não tem nada de nuvem nessa quarta-feira, mas a gente sabe que a previsão muda, né? Chega no finalzinho aí do dia, o frio volta novamente, aí a gente fica nessa oscilação, não tem saúde que aguente, né? Mas o importante é a gente sempre destacar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, que a hidratação é muito importante nesse momento. Tem que beber bastante água mesmo, porque mesmo assim a gente está vivendo dias muito secos, né? Bem abaixo, a umidade bem abaixo do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Mas falando a respeito da agenda da casa, né, quarta-feira bastante lotado, os trabalhos só estão começando. E a gente aproveita para falar então e destacar o trabalho
da Comissão de Relações Internacionais aqui da Assembleia Legislativa do Estado, ela que é presidida pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT. Como você bem disse, nós vamos ter aí uma pessoa muito importante hoje justamente para debater o fomento, né, dessa relação do Brasil com o Japão. Então essa comissão vai ter a presença aí do cônsul-geral do Japão aqui em São Paulo, Toru Shimizu, né, que trará aí a perspectiva japonesa sobre a cooperação internacional e relações bilaterais, né, todos esses acordos que são feitos e que serão feitos vão estar sendo discutidos justamente para divulgar e fomentar toda essa questão desse intercâmbio cultural, esse intercâmbio de culinária, né? Quando a gente para pensar no que é essa potência do Japão e o que é o Brasil e como essa relação é tão bonita e tão longa entre esses dois países, então a gente aproveita para destacar esse evento que vai acontecer daqui a pouquinho, por volta das 11 horas, lá no Auditório Tiradentes. A criação e regulamentação desses grupos de amizade são consideradas, inclusive, um instrumento fundamental para ampliar o diálogo e fomentar essas iniciativas conjuntas que beneficiem tanto a população paulista como comunidades estrangeiras que moram, inclusive, aqui no estado de São Paulo, né? E a gente sabe que a gente tem uma população, né, japonesa muito grande aqui no nosso país, e quando a gente traz essa realidade aqui para o estado de São Paulo, é bastante forte. Então, a gente vai estar acompanhando essa reunião do cônsul-geral, junto com os representantes dessa comissão de relações internacionais aqui da casa. A gente vai preparar uma reportagem. Claro que o pessoal de casa vai poder acompanhar tudo que aconteceu durante essa reunião. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada, Ranieri. Inclusive, eu me lembro de quando fez 100 anos da chegada do navio Kasato Maru aqui ao Brasil, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. Houve uma grande festa e eu participei desta cobertura como repórter de rua, que foi lá em Interlagos, foi muito bonita. Então, a cada 10 anos eles renovam todas as comemorações. É muito bonito de se ver e principalmente de visitar, levar turistas, mas também turistar pelo bairro da Liberdade. Obrigada, Ranieri. Um ótimo dia para você. A Assembleia Geral da Rede Brasileira de Renda Básica se reúne na Alesp para a eleição da nova mesa diretora. O encontro teve como objetivo principal a eleição dos membros da mesa diretora e do Conselho Fiscal para os próximos 2 anos do grupo, que defende a implementação da renda básica universal no país. A eleição contou com o apoio do deputado Eduardo Suplicy, principal defensor dessa política pública no Brasil, além de outros membros da comissão eleitoral da Assembleia. A Rede Brasileira é uma organização social sem fins lucrativos, cujo objetivo é juntar pessoas interessadas no fomento do debate, da discussão da rede, da renda básica, né? Então, por isso que forma uma rede, juntando professores, pesquisadores, estudantes, atores políticos, gestores, enfim, as pessoas interessadas no fomento da renda básica no Brasil. A implementação da renda básica universal é amplamente discutida na Alesp, pelo menos desde 2023, quando foi criada a Frente Parlamentar pela Implementação da Renda Básica e Cidadania no Estado. Esses debates buscam entender principalmente de que maneira essa política poderia ser implementada e quais seriam os impactos para a sociedade. Essa proposta seria a gente já gerar um apoio à dignidade, pelo menos a todas as crianças. Então, essa é uma proposta. E a outra proposta seria já começar universalmente, num valor modesto, né? Aí tem que se discutir o valor, mas num valor que seja viável economicamente a implantação. Então você mantém o Bolsa Família, que já tem perto aí de 50 milhões de brasileiros, perto disso, e aí você pegava mais 150, 160 milhões de brasileiros e você colocaria para todo mundo, universal, num valor modesto, e ele ir crescendo de acordo com o aumento da arrecadação do governo federal. A Alesp debate os cenários para o agronegócio após o tarifaço dos Estados Unidos. Isso aconteceu durante o relançamento da Frente Parlamentar SP-Agro. O plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa sediou uma sessão solene para homenagear o engenheiro agrônomo e ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, por sua trajetória e contribuição histórica ao setor do agronegócio.
Ele vai representar o agro brasileiro na COP30. A ciência é a base de tudo. E a agricultura brasileira só evoluiu por causa da ciência e da tecnologia. E o agronômico é o farol que iniciou todo esse processo. Então, eu tenho um amor pela ciência e pelos cientistas, pelos pesquisadores, que é imortal. A eles, devo dar uma estátua para cada um, porque é eles que fazem o progresso do Brasil. A cerimônia foi marcada pelo relançamento da Frente Parlamentar do Agronegócio. A SP Agro debateu junto de especialistas e autoridades os impactos para os próximos 6 meses no agronegócio de São Paulo, sobretudo depois do anúncio das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse posicionamento do Trump é um posicionamento estranho, até porque nós somos superavitários. Ou seja, o americano é superavitário no comércio conosco. Então, apesar de preocupante, as coisas vão ter que se ajustar. Já se ajustaram para o suco, acredito que para o café, que é talvez o grande impacto seja no café, vai ter que se ajustar. O evento contou com a presença de parlamentares. O proponente da iniciativa foi o deputado estadual Itamar Borges, do MDB, que acompanha as mudanças no setor. Ele reforçou o papel do diálogo nas negociações. A frente tem aqui a parceria com o Fórum Paulista do Agronegócio, que tem 45 entidades que se unem para juntos buscarmos, junto ao governo do estado, junto à FPA, junto ao governo federal e junto à negociação internacional, medidas que fortaleçam e garantam não só a questão comercial, mas de desenvolvimento e ampliação do produto brasileiro aqui no Brasil e para fora. De um modo geral, o setor de carne está se reorganizando, o setor do café está se reorganizando, mas acaba tendo uma transição. E a nossa expectativa é que, melhor do que reorganizar, é que haja um diálogo e um entendimento com os Estados Unidos e que, paralelamente, sim, se reorganizem para novos momentos. Lideranças do agro veem o atual momento como um dos mais desafiadores e afirmam que São Paulo sentirá os efeitos econômicos. Por isso, a relevância da articulação feita pela Frente Parlamentar. Não souberam separar a diplomacia da economia. E hoje a cadeia produtiva do agronegócio, como todos os outros setores, móveis, calçados, couro, frutas e café, todo esse processo criando uma grande preocupação no conceito como um todo da cadeia produtiva. A cadeia produtiva interna está estourando. Ao estourar, até você recuperar ela internamente, você perde muito emprego e renda. E nós não podemos deixar. É pesado para o estado de São Paulo, é o estado que mais perde se efetivamente forem implantadas essas tarifas. Não é bom para o estado, não é bom para o agro brasileiro, não é bom para o país. É muito complexo tudo o que está acontecendo. Nós deveríamos tratar todas as coisas de forma técnica e, na verdade, está polarizando novamente com política. E você pode conferir aqui no site, na página da Alesp, no YouTube, um Conexão Paulista especial com o professor Roberto Rodrigues, que é uma sumidade na área da agricultura, que foi inclusive homenageada nesse relançamento da SP Agro aqui na Alesp. Confira em nosso site. E São Paulo tem um lugar de destaque no cenário nacional quando o assunto é produção de café. Minas é leite, mas São Paulo é café. A Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, das Instâncias Turísticas e dos Municípios de Interesse Turístico, coordenado pela deputada Edna Macedo, do Republicanos, quer transformar a cidade de Caconde na capital estadual do café. O café foi o responsável pela introdução da ferrovia no estado de São Paulo, construída para escoar e exportar a produção brasileira. A cidade de Caconde, cerca de 500 quilômetros da capital paulista e divisa com Minas Gerais, é o terceiro maior produtor nacional, quase 5,5 milhões de sacas produzidas na safra 2024-2025. Caconde tem uma característica toda voltada para a produção do café. Essa história começa lá para os anos de 1930, onde tinha grandes produtores, Barão do Café, e um insucesso na produção provocou a distribuição dessa terra, fazendo uma reforma agrária de forma natural.
A deputada Edna Macedo, do Republicanos, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, das instâncias turísticas e dos municípios de interesse turístico, fez uma visita à região. Primeira vez que eu estou fazendo uma visita maravilhosa aqui em Caconde, que é uma estância turística maravilhosa. E a gente veio também saber do prefeito o que está precisando mais, que a gente possa estar ajudando como frente parlamentar, e principalmente divulgar. O nosso povo, infelizmente, não conhece as maravilhas que nós temos dentro do estado de São Paulo. Não só aqui Caconde, mas outros municípios que são de interesse turístico, maravilhosos, mas que não são divulgados, não aparecem na televisão, porque é importante você divulgar o que você tem de bom dentro da sua cidade. Caconde hoje é a cidade que mais produz café no estado de São Paulo. Detalhe, café de qualidade, são cafés especiais. Então é uma marca registrada nossa também, que tem tudo a ver com turismo, né? Agricultura e turismo andam juntas. A divulgação dos municípios gera divisas, emprego e melhora a economia da região. A parlamentar participou do programa Empreenda Tour, que aconteceu na cidade. O evento itinerário é focado em empreendedorismo e turismo rural e urbano em diversas cidades. O programa oferece cursos e palestras em parceria com as secretarias municipais de turismo, uma garantia de desenvolvimento para a cidade. Quando traz o Empreenda Tour numa cidade, você movimenta a economia, porque você faz as pessoas que são empreendedoras a ter contatos com grandes empresários e movimenta a cidade e de forma que tem em apoio junto com o Estado, SEBRAE, FENASP, Senar, o grupo todo do Sistema S. Então, é importante fazer essa conexão. Aqui na Lesp, a deputada Edna Macedo protocolou o projeto de lei 660 de 2025, que declara o município de Caconde como a capital estadual do café. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e depois segue pelos trâmites normais da Casa até votação em plenário. Caconde é uma pepita de ouro que precisa ser transformado em joias. Então eu conto com os investidores para vir para cá. Vamos à agenda desta quarta-feira, 13 de agosto. Às 11 horas tem reunião da Comissão de Relações Internacionais para deliberar sobre o regulamento interno para grupos de amizade entre as nações e também recepcionar o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Sr. Toru Shimizu, para dialogar com as parcerias entre Japão e o estado de São Paulo. Às 14h tem o pequeno expediente no plenário JK. No mesmo horário, temos o projeto Alesp de Portas Abertas com alunos do SENAC da Unidade Nações Unidas. No mesmo horário, Navegando no Mar de Regras, em debate, PREPES e PROPESC. Isso com o deputado Luiz Cláudio Marcolino aqui também na casa. No mesmo horário, uma reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura, Atividades Econômicas e também Comissão de Transportes e Comunicações para ouvir a prestação de contas do secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini. Também no início desta tarde, teremos uma reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários com a finalidade de apreciar uma pauta com 131 itens. Às 14h30 tem reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, também com prestação de contas do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, que já esteve também aqui na Rede Alesp participando de toda a nossa programação, o professor Varran Agopian. Às 15 horas tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apreciar 92 itens no plenário José Bonifácio. Na sequência, nós teremos aqui na casa o seminário Paternidade Responsável, evento presencial no auditório do ILP, com transmissão ao vivo nos canais do LP e da Alesp no YouTube. 4h30, teremos a ordem do dia no plenário Juscelino Kubitschek com os nossos parlamentares. Às 19h, audiência pública com psicólogos, peritos e examinadores de trânsito credenciados ao Detran São Paulo com o deputado Carlos Gianazzi. O Jornal da Rede Alesp, primeira edição, fica por aqui.
Acompanhe o Parlamento Paulista em nossas redes sociais. Deputadas e deputados, na Casa do Povo, perto de você. Um bom dia.